Oi, eu sou o Maxon, esse é mais um Mask Horror em Quarentena, hoje para falar sobre The Walking Dead Saints and Sinners, a empreitada da série de TV e do quadrinho do Robert Kirkman em realidade virtual. Não estava esperando por esse jogo, ele foi meio que anunciado e saiu em pouco tempo. Saiu no começo do ano no PC, né, tá disponível no Steam VR, Oculus Quest, Oculus Rift, e agora, há uns dias, aí, umas semanas, chegou no PlayStation VR, que é o que eu tenho, né? Eu tenho planos aí de comprar um Oculus Quest, que é super prático, ele não precisa de um baita PC para rodar, não precisa de câmera, não precisa de nada, ele é autossuficiente, então tenho esses planos, mas é meio caro. Então tudo que eu falei de realidade virtual aqui no canal é tudo via PlayStation VR. Inclusive eu comprei o PlayStation 4 Pro por conta disso, né? Porque ele melhora bastante o desempenho do VR. E aí, quem diria que esse jogo de The Walking Dead, Saints and Sinners, seria tão incrível? Eu diria que a experiência em realidade virtual mais fantástica, tensa, que eu já tive, incluindo Resident Evil 7, que foi o grande motivo do porquê que eu comprei o PlayStation VR, né? Inclusive ele é exclusivo de PlayStation VR até hoje, imagino que vai ser para todo sempre. De qualquer forma, esse jogo ele é tão bom quanto o Walking Dead da Telltale, de uma forma bem diferente. Quando eu digo isso, eu quero dizer que ele tem uma história que te instiga, que você quer ficar ali. Não é evidentemente tão impactante, porque não é tão focado assim nela. Mas tudo que ele tem de VR e tudo que ele traz, os elementos de sobrevivência que a gente acompanha tanto na série, que veio dos quadrinhos, etc e tal, é muito bem traduzido nesse jogo, muito bem traduzido na realidade virtual. Desde o básico, do seu porte em tela, você precisa jogar, não dá pra jogar com controle convencional, você precisa dos dois moves ali, né? Você precisa do controle específico do VR, porque para você ter controle sobre as suas duas mãos, então você tem ali no seu cinto uma arma branca, uma faca, uma chave de fenda, ou qualquer coisa assim. Do outro lado, uma arma de fogo, um revólver, uma pistola. Então você tem essas coisas menores aqui que você apanha rapidamente. Você pode colocar uma arma maior, um pé de cabra, uma tábua com prego em cima do seu ombro direito, e tudo você pega assim, de uma forma muito intuitiva e muito responsiva. A sua mochila você pega do seu ombro esquerdo e você checa tudo que tem lá dentro. Para você usar uma gaze, você enrola ao redor do seu braço e aí você se cura. Para você comer, você leva até a boca e você come. Você pode criar coisas, você tem ali o seu ponto de descanso, né? O jogo começa você chegando num cemitério, e ali tem um ônibus, então, onde você pega missões através de um rádio que você liga com uma bateria, e você tem umas bancadas que você cria coisas. Então eu falei assim de um dos elementos essenciais de gameplay, porque é realmente muito gostoso jogar esse jogo. Gostoso entre muitas aspas, né? Eu quis dizer extremamente tenso, porque quando você parte pro vamos ver, que você vai pros bairros de Nova Orleans, que é onde o jogo se passa, inclusive é de uma realidade já anos à frente do apocalipse zumbi. Os mortos-vivos já levantaram, a gente joga um personagem que já está adaptado a essa realidade, a gente cria, você pode escolher tom de pele e sexo no começo, isso já me deixou meio receoso, do tipo, será que vai ser um peso morto na história? Mas não, ele tem voz ativa, ele conversa, você toma decisões, você responde, escolhe respostas, tem decisões muito difíceis, e você é conhecido como turista nessa realidade. Você é uma figura conhecida entre essas duas facções que lutam pelo controle dessa região de Nova Orleans. Então, desse seu cemitério, desse seu ônibus, você acessa outras áreas através de uma jangada improvisada ali. E tem uma rotina, então dia a dia você vai para esses lugares, tem umas missões para você fazer, você pode se juntar ou realizar coisas para um lado ou para o outro, para os reformados ou para a torre. E é claro que você se torna inimigo do outro lado. Ou seja, gera revisitações. Eu imagino que mesmo já tendo terminado, eu vou querer voltar para esse jogo eventualmente, porque ele é realmente intenso. Ele tem uns artifícios que reduzem o problema de enjoo, que é uma coisa bastante recorrente para mim jogando realidade virtual. Então eu gostaria de ter jogado sessões muito mais longas do que eu consegui, suportei, tipo 1 hora, foi o meu máximo, assim. Aí eu parava um pouco, depois voltava, mas eu gostaria de ter ficado
horas e horas e horas a fio lá jogando. É um jogo longo, no mínimo 10 horas para você terminar, e dentro dessa rotina você não pode ir até lugares muito perigosos à noite, e você chegando ali de dia pode ser que esteja uma baita de uma neblina, pode ser que esteja uma baita de uma chuva, tudo isso interfere, porque como você bem sabe, os walkers, os andarilhos, inclusive o jogo está todo traduzido para o português, todos os textos e bem traduzido, eles se comportam através do barulho, né? Então ele traduz muito os elementos da série, do quadrinho, de você coletar coisas, de você tirar um dia para ir atrás de mantimentos. Você precisa pegar bugigangas, tipo, você pega um sapato jogado, pega um tronco de madeira, pega uma caixa de fósforo, lâminas, colheres, talheres, e aí você leva isso aí para sua base e você recicla isso e tem matérias-primas para criar novas coisas. Você precisa ter uma dinâmica de alimentação. Então ele traz o básico de um jogo de sobrevivência, que é uma coisa que pra mim seria um desserviço, é uma coisa que me mantém à distância desses jogos, mas é tão inerente ao gameplay, faz tanto sentido, que é uma coisa extremamente orgânica, assim. Você vai levando e isso vai acontecendo e você vai progredindo com a história, conhecendo novos personagens, tomando decisões. Por exemplo, logo no começo do jogo você conhece uma mulher que ela diz que ela não conseguiu matar o marido que se transformou em zumbi e trancou ele no sótão da própria casa. Então você tem a opção de ir lá nesse sótão e dar cabo do marido dela para ela e você ganhar algo em troca. Ou você pode ignorar completamente essa missão paralela. Então existem essas opções pesadas, e aí quando você vai lá você descobre algo mais pesado ainda que aconteceu nessa casa, e aí você tem outra opção de dizer para essa mulher o que o marido dela fez, que ela não sabe. É muito interessante, é muito intuitivo de ser jogado. O gameplay é excepcional, excepcional. De novo, a experiência em realidade virtual mais incrível que eu já joguei. Quando você pega e você começa a entender como funciona o jogo, leva um tempo, porque ele é um tanto complexo, e você segura a cabeça do zumbi, enfia uma chave de fenda no olho dele, você sente o peso disso, de você tirando essa chave, ela quebrando na sua mão, ou você decapitando algum, ou aparecem uns zumbis, porque todos os seres humanos que são mortos, que não decapitados, ou então sofrem um dano no cérebro, eles voltam como zumbis, evidentemente. Então eles voltam com uma certa... Tem alguns que tem uma certa armadura, um colete de proteção, ou até um capacete ali de futebol americano, que seja. É mais difícil de lidar com eles, tanto com armas brancas. Você pode criar uma Lucille, que foi a que eu mais usei. Você pega ali um bastão de beisebol, um arame farpado, você faz. E como você empunha essa Lucille, esse bastão, você precisa do uso das duas mãos. E você faz essa dinâmica o tempo todo, você fica cansado, você precisa comer, a maioria das comidas estão estragadas, você fica doente, e isso diz respeito diretamente à sua vida total. Então você precisa cozinhar coisas com proteínas, açúcares e tal, coisas mais saudáveis para você comer, e não ficar doente com isso. É difícil achar remédio nessa realidade. E aí você, por exemplo, empunha uma arma de fogo, um revólver, você precisa abrir o tambor, colocar bala a bala ali. Isso num tiroteio com vários humanos, você precisa invadir algumas propriedades e tal, é um desespero total. A arma quebra, a bala cai, ou então o pente do revólver, da pistola cai. Você tá ali com um fuzil todo capenga, todo decrépito ali, e aí emperra, você precisa puxar a parte de cima da arma. É uma dinâmica intensíssima. E aí esse lance de rotina diz que você está ali explorando, o seu relógio vai apitando. Ele apita um determinado número de vezes e começa a tocar um sino, que quer dizer que é hora de ir embora. Você precisa sair daí desesperadamente, porque a mortuária vai aumentar demais. Dezenas de zumbis atrás de você. Então eu vou contar um caso que aconteceu, que eu estava atrás de um item muito específico para determinada pessoa que eu resolvi ajudar, me esgueirando ali. A furtividade é excelente do jogo. E aí tocou o sino, as pessoas que estavam ali saíram correndo para os seus esconderijos e eu fiquei cercado de mortos, sem munição, minha arma quebrou, sem comida, sem nada, sem fôlego. Só que eu tinha, inclusive você pode fazer isso, é um dos elementos mais clássicos, tanto da série quanto do quadrinho, que é o lance de você usar as entranhas dos mortos-vivos para se fazer passar por eles. Então eu tinha umas vísceras na mochila, passei no meu corpo. E aí, é claro que quando você faz isso, você vai adoecendo com o tempo, mas aí só assim eu consegui chegar até a minha jangadinha ali e voltar pro cemitério. Mas foi muito tenso. É uma experiência extremamente tensa, como você lida com a escuridão, com a sua lanterna.
essa dinâmica aí da sobrevivência, das armas que quebram, arma branca, arma de fogo, mochila. É incrível, absolutamente incrível. Se você é reticente de jogo de Walking Dead, porque a gente não teve ainda um jogo que fosse tão assim fiel em condições elementares à série e ao quadrinho, que é esse lance da sobrevivência, porque eu gosto muito da série da Telltale, mas ali é mais focado mesmo em narrativa, tomada de decisões e tal, ramificações da história. Esse aqui, ele só não seria puramente gameplay, porque ainda assim tem uma baita história. Esse jogo é de uma produtora chamada Skydance Media, eles são multimediáticos, eles já tinham feito um outro jogo em realidade virtual, chama Archangel Hellfire, nunca joguei, mas só por o que eu experimentei do Saints and Sinners, porque eu joguei desse jogo, porque eu joguei bastante dele, esses caras são muito promissores, eu vou atrás do que eles fizerem em realidade virtual no futuro, porque não tenho palavras para descrever como foi incrível o The Walking Dead Saints and Sinners. Digo isso como um fã da série, do quadrinho, fã do universo do Robert Kirkman, mas eu acredito que funcione também para quem só seja fã de jogo de terror ou queira uma experiência em realidade virtual verdadeiramente intensa e profunda. Então é isso aí, vamos conversar sobre. Valeu!